Olá, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula de Direito Financeiro. Prosseguiremos no estudo das receitas públicas e do ponto onde nós paramos, a classificação das receitas públicas. Vimos na aula anterior a diferença entre entradas provisórias e entradas definitivas. E conceituamos a receita pública. Dissemos que a receita pública é aquela entrada que é definitiva, ou seja, que avulta o patrimônio do Estado. E dissemos que a receita pública não se confunde com a entrada provisória, ou seja, aquela que possui correspondência no passivo e que no futuro deverá ser devolvida. Hoje nós prosseguiremos falando da entrada definitiva da receita pública. A receita pública é classificada, conforme apresentei na aula anterior, em receita derivada, receita originária e receita transferida. Nós temos 3 espécies de receita pública que ingressam aos cofres públicos. Não existe uma classificação boa ou uma classificação ruim. Aqui nós temos uma classificação útil. É uma classificação que, na minha opinião, é muito útil para o direito financeiro. A classificação que eu adoto, então, é quanto à origem. Receita originária é aquela que advém de uma relação de direito privado ou, como diz o professor Regis Fernandes de Oliveira, uma relação de direito público disponível. Receita derivada, aquela que advém de relação de direito público. E, por fim, as receitas transferidas, aquelas que são recebidas de outros entes federativos. Vamos começar tratando da receita originária. Receita originária é a receita que advém de uma relação de direito privado. Relação voluntária entre Estado e particular. Relação contratual entre Estado e particular. Aquelas receitas que advêm da sua condição de sócio de empresas estatais, chamados dividendos, também são receitas originárias. A exploração do patrimônio do Estado também resulta recebimento de receita originária. Aqui daremos vários exemplos. O exemplo de uma relação contratual com o particular e que também significa a exploração do patrimônio do Estado é o estacionamento nas vias públicas. Aqui em Curitiba nós chamamos de STAR, mas outras cidades possuem outros nomes, como Zona Azul, por exemplo. Está se explorando o patrimônio do Estado. E com essa exploração do patrimônio do Estado, o Estado obtém receita. Esta receita será a receita originária. Há alguns municípios que estabelecem que parte dessa receita permanecerá com quem administra este serviço. Mas assim mesmo, o dinheiro que ingressa nos cofres públicos terá a condição de receita originária, porque advém da exploração do patrimônio, porque advém então de uma relação contratual. É verdade também que o uso de bem público, desde que aquele uso resulte pagamento pelo particular, não pode ser aqui considerado um tributo. Será sim considerado um preço. Será considerado um preço pago pelo Estado em relação ao particular paga para o Estado em razão de um contrato que é celebrado entre Estado e particular. O particular, quando usa um bem público e, por exemplo, instala uma banca de jornais na calçada, não estará sujeito ao pagamento de um tributo, de uma receita derivada, de uma taxa. E sim será responsável pelo pagamento de um preço. E aqui nós já entramos na questão do preço. Um preço pelo uso do bem público. Está aqui explorando o patrimônio do Estado e trata-se de uma relação contratual e aqui é direito público disponível. Portanto, é possível que o Estado cobre preço desse particular. Tanto o estar quanto o pagamento pelo uso de um bem público, de um espaço público, será um preço público. Ou seja, será definido pelo Estado de várias formas. No caso do estar, no caso do estacionamento regulamentado, no caso da Zona Azul, a regulação, primeiro, é autorizada por lei, o estar é autorizado por lei e a regulação depois é realizada por decreto. É o decreto que define o preço do serviço. Aqui em Curitiba, nós temos o estabelecimento dos preços do estacionamento de rua
desses que estão o STAR, né, a zona azul, por decreto. Então o decreto pode estabelecer o preço do serviço, ou a tarifa, como muitos chamam. Né? Então nós temos o preço público que é estabelecido pelo Estado. A mesma forma ocorre com o uso do bem público, o uso, por exemplo, das vias públicas. É claro que alguns municípios, é o caso aqui de Curitiba, fixa um tributo, uma taxa para custear o uso da via pública. Né? É possível, mas há discussões quanto à legitimidade em razão da natureza jurídica da receita a ser arrecadada. Não seria um tributo, então, e sim seria um preço público. Chamamos o preço público de tarifa. Tarifa, etimologicamente, vem de tabela, ou seja, são preços tabelados. Então a tarifa ou preço público, é um preço cobrado do particular, é uma receita pública originária. E entra para os cofres públicos como uma receita originária, como uma relação contratual, uma relação de direito público disponível ou uma relação de direito privado. Não é possível confundir aqui as tarifas, embora tenham a mesma característica de preço, mas não é possível confundir, neste ponto, tarifa cobrada, por exemplo, do STAR, do estacionamento regulamentado, da Zona Azul, com a tarifa dos serviços concedidos. A tarifa dos serviços concedidos fica com o concessionário. O preço cobrado por eles, tabelado, fica com o concessionário. Aqui, no nosso caso, a tarifa vai para o Estado, vai para os cofres públicos e ingressa nos cofres públicos na forma de receita pública. É importante destacar que outras receitas também são originárias, embora possam não parecer no primeiro momento. Como disse, os dividendos pagos pelas empresas estatais também serão receitas originárias. As receitas entrarão com essa característica, com essa classificação. Doações que são realizadas para o Estado, em favor do Estado, pelos particulares, por exemplo, uma doação de um museu público em dinheiro, entrará nos cofres públicos, se de fato entrar nos cofres públicos, classificada como receita originária, ou seja, aquela em que a relação é de direito privado e não uma relação de direito público, em que o Estado estabelece compulsoriamente o pagamento. Aqui é uma relação de direito privado, ou como diz o professor Regis Fernandes Oliveira, uma relação de direito público disponível. Vamos suspender esta aula neste ponto, porque o próximo item, que é a receita derivada, é um item bastante extenso e deixaremos então para o próximo vídeo. Obrigado, até a próxima!